Homens de Preto é uma das franquias mais conhecidas de Hollywood. O primeiro filme da série, lançado em 1997, arrecadou 590 milhões de dólares nos cinemas, com um orçamento de 90 milhões. O primeiro filme foi um grande sucesso, comparável ao de Piratas do Caribe. Mas, ao contrário de Piratas, Homens de Preto não conseguiu consolidar o sucesso com o segundo filme. A trama do segundo filme foi completamente alterada várias vezes, e como resultado, o filme arrecadou 440 milhões de dólares nas bilheterias, apesar do orçamento significativamente maior. Após isso, decidiram adiar o terceiro filme, que chegou aos cinemas apenas 10 anos depois do segundo. Sem considerar a inflação, o terceiro filme arrecadou a maior bilheteria da franquia, com 626 milhões de dólares. Um bom valor, mas havia um problema. Primeiro, o orçamento do terceiro filme foi de impressionantes 225 milhões de dólares, mesmo que o filme não parecesse valer tanto. Segundo, o incrivelmente talentoso ator Will Smith cobrou 18 milhões de dólares por sua participação, além de 15% da bilheteria. Com isso, Smith faturou mais de 100 milhões de dólares, já que seus percentuais eram baseados na bilheteria bruta do filme. Ou seja, o estúdio Sony faturou muito pouco, talvez quase nada, com Homens de Preto 3. Assim, a decisão de reduzir o orçamento e afastar Will Smith para o quarto filme é compreensível. No entanto, Homens de Preto Internacional teve um desempenho bastante mediano nas bilheterias e recebeu críticas severas, tanto de críticos profissionais quanto do público geral. Após uma recepção dessas, muitos detalhes do processo de produção geralmente vêm à tona, sobre os quais todos ficaram em silêncio antes da estreia. Homens de Preto Internacional não foi exceção. Vamos lá! Seguindo uma tradição, inicialmente Homens de Preto 4 deveria ser um filme completamente diferente. A Sony Pictures estava ansiosa para unir duas de suas franquias de sucesso em um único projeto. A ideia era fazer um crossover entre Homens de Preto e os personagens dos filmes Anjos da Lei, estrelados por Channing Tatum e Jonah Hill. Várias opções foram discutidas. Eles queriam transformar Tatum e Hill em agentes novatos, efetivamente fazendo um remake do primeiro filme da franquia Homens de Preto. Mas também havia ideias de fazer um encontro entre os personagens de Anjos da Lei com os agentes existentes de Homens de Preto. Isso pareceu um pouco estranho, e havia um problema com as classificações etárias diferentes dos filmes. Ambos os filmes da série Anjos da Lei tinham classificação para adultos, enquanto a franquia Homens de Preto tinha uma classificação para adolescentes. Era duvidoso que o estúdio estaria disposto a fazer um novo filme Homens de Preto com uma classificação para adultos, e não estava claro como Tatum e Hill se encaixariam em um filme com uma classificação para adolescentes. De qualquer forma, as longas negociações entre os criadores dos projetos não levaram a nenhum acordo. O produtor de Anjos da Lei, Neil Moritz, recusou-se a compartilhar os lucros, conforme a proposta dos produtores de Homens de Preto. Não foi divulgado qual era a proporção de divisão dos lucros, mas, aparentemente, devido ao fato de Homens de Preto ser uma franquia mais lucrativa, ofereceram a Neil Moritz ficar de fora e não interferir no projeto, recebendo uma pequena porcentagem caso o filme fosse um grande sucesso. Como resultado, após a recusa do produtor, a ideia foi abandonada e os criadores de Homens de Preto optaram por um reboot suave da série, em vez disso. O roteiro de Art Marcum e Matt Holloway foi escolhido. Eles já haviam trabalhado em Homem de Ferro no passado e, posteriormente, escreveram o roteiro final para o último filme de Michael Bay na franquia Transformers, pelo qual foram indicados ao Framboesa de Ouro. Seu roteiro para Homens de Preto foi bem recebido por todos que o viram, especialmente pelo produtor David Bober, que convenceu o estúdio a dar luz verde ao projeto e encerrar os planos com Anjos da Lei. Esse era o roteiro pelo qual Chris Hemsworth e Tessa Thompson assinaram um contrato. Diziam que o roteiro abordava questões contemporâneas, focando no problema da imigração, e até trazia uma certa carga dramática. Mais tarde, a maioria dos críticos defenderia Chris Hemsworth, e especialmente Tessa Thompson, com base nesse fato.
Eles alegaram que esses atores nunca teriam assinado um filme com um roteiro tão ruim. Contudo, suas filmografias repletas de obras-primas, com roteiros impecáveis e avaliações excepcionais, fazem-nos acreditar dificilmente que essas pessoas não poderiam ter assinado um filme com um roteiro medíocre. Mas surgiu um problema inesperado. Pouco antes do início das filmagens, em 2018, David Bober, o vice-presidente de produção da Sony Pictures, deixou o estúdio. Aqui, o roteiro e a liderança do projeto passaram para as mãos dos produtores Walter Parkes e Laurie MacDonald. Eles tinham muitos sucessos de bilheteria em seu currículo, como A Máscara do Zorro, Twister e Gladiador. Mais importante, eles haviam trabalhado em todas as partes anteriores da franquia Homens de Preto, junto com Steven Spielberg e sua empresa Amblin Entertainment. O problema era que Parkes e MacDonald estavam insatisfeitos com o roteiro existente e sua qualidade incrivelmente baixa. Os produtores sentiram que o filme estava indo na direção errada e, já durante as filmagens, começaram a mudar o roteiro. Em alguns casos, os atores recebiam novas páginas de diálogos no próprio dia das filmagens. O diretor F. Gary Gray estava tão frustrado com a situação que tentou sair do filme várias vezes, sendo detido apenas pelas ameaças do estúdio de aplicar uma multa pesada. O conflito com os produtores era tão intenso que, em alguns momentos, Walter Parkes assumia a direção de cenas enquanto Gray ficava de lado, esperando sua vez. De acordo com vários rumores divulgados pela Hollywood Reporter, o roteiro original de Art Markham e Matt Holloway praticamente desapareceu. Hemsworth e Thompson, insatisfeitos, contrataram seus próprios escritores para revisar os diálogos, alegando que o que estava vindo dos produtores precisava de ajustes. Quando essas informações vieram à tona, Parkes e MacDonald, que são casados, enviaram sua versão dos fatos à Hollywood Reporter. Eles alegaram que haviam trabalhado em dezenas de filmes, muitos dos quais se tornaram grandes sucessos de bilheteria, e que não havia diferença entre a produção deste filme e de outros, sugerindo que o processo de revisão do roteiro durante as filmagens era comum em Hollywood. Na opinião deles, alguém estava tentando criar um escândalo a partir do processo de produção normal, colocando a culpa por qualquer fracasso nas costas dos produtores. Eles também afirmaram que o roteiro de Markham e Holloway foi escrito durante um ano sob sua supervisão direta, desmentindo alegações de que o roteiro mudou drasticamente durante as filmagens. Segundo eles, as mudanças afetaram apenas o vilão principal e alguns detalhes relacionados a restrições de orçamento. Quando as filmagens do filme foram concluídas, o estúdio recebeu duas versões do filme, uma dos produtores Walter Parkes e Laurie MacDonald, e a outra do diretor F. Gary Gray. O estúdio escolheu a versão dos produtores, que foi para os cinemas. Rumores sugerem que a preferência pela versão de Parkes foi devido ao fato de estar quase pronta, enquanto a versão do diretor exigiria gastar vários milhões de dólares extras para ser finalizada. Como o estúdio queria manter o orçamento em torno de 100 milhões de dólares, a escolha foi feita a favor da versão dos produtores. As exibições de Homens de Preto foram organizadas apenas para amigos e familiares. Possivelmente, esse fato explica por que não houve refilmagens ou filmagens adicionais. Afirma-se que o estúdio se afastou completamente do filme. Isso ocorreu porque vários investidores externos, como a chinesa Tencent, foram envolvidos na criação do filme, e os investimentos da Sony no projeto foram bastante modestos. Como o estúdio titular sempre recebe dinheiro primeiro, a Sony esperava que suas perdas no filme fossem mínimas, independentemente do desempenho do filme. De acordo com relatórios da Hollywood Reporter, os gastos com marketing para promover o filme foram muito modestos. Nas bilheterias, Homens de Preto Internacional arrecadou 253 milhões de dólares, com um orçamento final de 110 milhões. Embora os resultados de bilheteria tenham sido decepcionantes, o estúdio afirmou que não tem planos de abandonar o universo Homens de Preto e que definitivamente voltará a ele. Sem a versão do diretor F. Gary Gray, é difícil dizer se os produtores Walter Parkes e Laurie MacDonald salvaram ou enterraram o filme. O diretor F. Gary Gray, por sinal,
tem em seu currículo filmes como O Negociador, Código de Conduta, Straight Outta Compton e Velozes e Furiosos 8. Quanto a Chris Hemsworth e Tessa Thompson, como sabemos dos críticos profissionais, eles nunca apareceram em filmes ruins, especialmente Tessa Thompson. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.